O terror na estrada. Boa noite a todos. O meu nome é Teresa. Atualmente eu tenho 41 anos de idade e quero compartilhar um relato incrível e assustador que aconteceu no interior do Ceará, mais precisamente na cidade de Ubajara. Este relato não aconteceu comigo, na verdade aconteceu com a minha mãe, que vivenciou esses fatos incríveis naquela noite. Ela tinha 17 anos de idade. Bom, o relato foi assim. Naquele tempo, ela morava em uma casa simples e meio afastada da cidade. A vida era tranquila, mas todos em casa tinham que ajudar nas tarefas, inclusive no trabalho. A minha mãe, que era a mais velha de 3 irmãos, ajudava em casa trabalhando, lavando roupa na comunidade e também ajudava o meu avô na plantação que tinham no quintal dos fundos. A família morava à beira de uma pequena cidade, mas a casa ficava em um lugar meio ermo, com muita mata em volta. Isso era na década de 70, então o lugar não tinha praticamente nenhuma infraestrutura, com apenas estradas simples de terra batida. O meu avô, que eu não conheci infelizmente, pois faleceu antes de eu nascer, era um homem sério e meio calado, mas que cuidava da família e era muito honesto. Ele trabalhava como caseiro numa fazenda perto da casa deles. Ele tinha que cuidar dos animais do local e também da terra e dos funcionários que tratavam lá. Depois de fazer o serviço, na parte da manhã, a minha mãe tinha a tarefa de cuidar dos irmãos menores e de levar o almoço do meu avô na fazenda. Então teve um dia que ela pegou uma bicicleta e foi até a fazenda para entregar comida para o pai. Mas, como ele estava do outro lado da propriedade, cuidando de uns afazeres, pediram para que ela esperasse um pouco até que ele voltasse para pegar a refeição. Nisso, apareceu o filho do dono da fazenda, o José, e segundo a minha mãe, ele parecia ter uma quedinha por ela, pois sempre que aparecia por lá, ele dava um jeitinho de ir puxar assunto. E naquele dia, ele veio perguntar se ela conhecia um bom lugar para pescar na região. A minha mãe não sabia muito sobre pescaria. Foi aí que o meu avô, que não ia muito com a cara do rapaz, falou que havia um lago que ficava atrás da casa onde eles moravam. O lugar não era muito grande, mas dava bastante peixe naquela época do ano, tanto que o meu avô de vez em quando ia para lá pegar uns peixes e fazer uma renda extra vendendo na cidade. O José falou que não conhecia muito bem o lugar, pois passou boa parte da infância morando na cidade, mas agradeceu a sugestão e falou que iria até o local para dar uma olhada. Então os dias se passaram e na semana seguinte o José foi até o meu avô e disse que havia gostado muito do lago, pois havia sentido uma ótima pescaria. Em seguida, o agradeceu novamente pela sugestão dele. Depois disso, o meu avô teve a ideia de aproveitar que estava dando bastante peixe no lago e resolveu ir fazer uma pescaria naquele final de semana, pegar um pouco de peixe para o consumo e alguns para vender na cidade. Então, chegando sábado de manhã, ele estava animado em passar o dia no lago. Todos da família foram juntos para passar o dia e, como estava calor, a criançada gostava de ficar no mato brincando. Já a minha avó preparou uns lanches, suco e o meu avô preparou a carroça e todos foram até o lago. No caminho foi uma farra. A minha mãe me conta que fazia tempo que não tinha visto meu avô tão contente e sorridente. Uma pena, pois naquele dia tudo terminou em dor e medo. Bom, embora a minha mãe tenha nascido por lá, ela não tinha o hábito de sair muito e não gostava de se aventurar no meio da mata, muito menos durante a noite.
ela sempre foi caseira e sempre contavam histórias assustadoras sobre fantasmas e outros bichos estranhos que vagavam na região. Na verdade, ela sempre teve medo do sobrenatural e é assim até os dias de hoje. Já o meu avô adorava contar causos para os filhos, histórias folclóricas. Às vezes ele contava uma do Saci, outra do Curupira, mas os irmãos da minha mãe adoravam quando ele contava a história sobre lobisomens. A minha mãe não gostava muito dessas histórias. O pai dela sempre contava uma história que tinha visto um lobisomem quando era adolescente e, segundo ele, eram umas 7 horas da noite. Ele estava jogando bola com os amigos na beira de um riacho, quando que do nada viu um bicho grande sair do mato, passando rapidamente para o outro lado e desaparecendo logo em seguida. A minha mãe sempre o questionava se não era apenas um cachorro do mato ou então algum outro bicho, mas ele dizia que aquela criatura tinha o tamanho de um bezerro. Não poderia ser um cão normal, mas enfim. Eles foram até o lago, passaram um dia por lá, estava tudo muito bom, o lugar estava bem tranquilo, o sol estava forte, mas o meu avô pescou durante a manhã e à tarde as crianças caíram na água para se refrescar. Foi aí que lá pelas 5 horas da tarde, o meu avô decidiu arrumar as coisas para voltarem para casa, pois ainda teriam que limpar os peixes e salgar para o dia seguinte, pois ele iria na cidade tentar vender. O céu estava alaranjado com o horizonte meio azulado. Já era até possível ver a lua do outro lado do céu. Eles foram até a carroça e seguiram pelo caminho de volta para casa. O lago ficava uns 30 minutos da casa deles, então no meio do caminho já estava bem escuro e como a estradinha ficava entre um matagal bem fechado, parecia ainda mais escuro que o normal. A minha mãe ficou sentada no cantinho da carroça, apenas observando a mata se afastando a cada passo do cavalo. Estava um clima muito estranho, contudo muito silencioso. Eram apenas os sons das passadas do cavalo e a madeira fazendo barulho da carroça, além das folhas e os arbustos se movendo com o vento. Já os seus irmãos estavam deitados no canto da carroça dormindo, pois ficaram correndo e nadando a tarde toda. Foi aí que algo chamou a atenção da minha mãe. Olha, ela disse que havia visto uma sombra alta se mover por entre as folhagens e já estava bem escuro. A estrada tinha apenas a luz da lua para conseguir ver alguma coisa e o meu avô, que levava uma lamparina na frente, mas mal dava para ver alguma coisa. A minha mãe na hora virou e bateu no ombro do meu avô, falando que tinha visto uma coisa no meio do mato. Ele se virou e perguntou o que ela tinha visto, mas até aquele momento ela não conseguia determinar o que era, apenas disse que era uma sombra muito grande. Na mesma hora o meu avô fechou a cara e disse para minha mãe voltar para trás e se sentar e assim cuidar dos irmãos dela. Em seguida puxou as rédeas e fez o cavalo acelerar a carroça. A minha avó, vendo aquela situação, virou para o meu avô e o perguntou o que estava acontecendo e por que ele tinha acelerado tanto e pediu para o mesmo ter cuidado, pois poderia virar a carroça se fosse muito rápido. Ele apenas falou para ela que eles tinham que sair daquela estrada o mais rápido possível, pois havia algo os espreitando e claramente o meu avô já sabia do que se tratava, até mesmo pela forma que ele estava agindo, o que confirma que provavelmente o que ele contava sobre a sua adolescência era sim verdadeiro. A minha mãe se segurou e ficou perto dos irmãos menores, que acordaram assustados com a carroça balançando violentamente. Então a minha mãe conta que se virou e viu uma coisa correndo na lateral da estrada no meio do matagal. Ao ver aquilo, ela entrou em desespero e avisou ao meu avô que tinha uma coisa seguindo eles. Era nítido que o meu avô também estava assustado. Ele puxou ainda mais a rédea para tentar se afastar ainda mais daquela coisa. Obviamente,
uma carroça não seria capaz de escapar do que estava por vir. E não demorou muito, pois aquela coisa saiu do mato e passou poucos centímetros da carroça de onde a minha mãe estava sentada. Nessa hora, ela pôde ver melhor do que se tratava aquela criatura. Era um enorme cachorro de pelagem escura, meio desengonçada, porém muito forte. As suas orelhas eram longas e caídas, e o seu rosto era completamente deformado. Era uma criatura que parecia misturar o rosto de um cachorro, mas com o focinho de um porco. Era uma coisa horrível. A minha mãe e os irmãos começaram a gritar chamando pelo pai, que se virou e imediatamente identificou a criatura, dizendo que era igual àquela que ele havia visto quando ainda era novo. Ele não andava armado, embora tivesse uma espingarda guardada que deixava em casa para alguma emergência. Mas como era um passeio em família, ele jamais imaginou que iria precisar levar naquele dia. A criatura ficava cercando a carroça, entrando e saindo na mata. Parecia estar brincando com eles. Foi aí que o meu avô teve a ideia de jogar a cesta com peixes para tentar despistar a criatura, ou menos distraí-la por tempo suficiente para que ele conseguisse se afastar. Ele gritou para minha mãe pegar a cesta e jogar o mais rápido possível na estradinha de terra. Ela me conta que estava tremendo de medo quando pegou a cesta e jogou para trás. Ao bater no chão, ela se abriu e espalhou os peixes pela estrada. Nisso, ela viu a criatura sair do mato e pular em cima do cesto dos peixes e começar a devorá-los. Ela ficou chocada ao ver aquela coisa baixada com aqueles olhos brilhantes e avermelhados, enquanto se afastava na carroça até que perdeu a criatura de vista. Eles continuaram pela estrada mantendo o ritmo. Quando chegaram em casa, a minha avó e os irmãos da minha mãe correram para dentro de casa. O meu avô pediu para minha mãe ajudá-lo a guardar a carroça e levar o cavalo para um pequeno estábulo nos fundos da casa, onde eles criavam outros animais. Apesar de ainda muito assustada, ela obedeceu o pai e correu até o portão para passar uma corrente e trancá-lo. A minha mãe levou o cavalo e voltou correndo para a frente da casa. Foi então que viu a enorme silhueta daquela coisa em frente ao portão. A besta havia seguido os rastros da carroça até a casa deles. Naquele momento, ela ficou congelada de pavor e começou a gritar, chamando pelo meu avô, que veio correndo de dentro da casa segurando a espingarda e apontando na direção do portão. Logo em seguida, ela ouviu um barulho de disparo e um grito aterrorizante da criatura do outro lado. O medo foi tanto que as suas pernas ficaram bambas e ela caiu sentada no chão do quintal em estado de choque. O meu avô continuava gritando e disparou mais uma vez. A criatura então se afastou e saiu correndo e desapareceu no meio da escuridão. O meu avô pegou a minha mãe pelo braço e a levou para dentro de casa. Trancaram tudo e ficaram no quarto dos fundos, todos juntos. Ele passou a noite inteira acordado com a espingarda em mãos, atento a qualquer ruído, enquanto a minha avó rezava para que nada de pior acontecesse. E assim foi até o amanhecer. Por muito pouco, nada mais grave aconteceu. Depois daquele dia, o meu avô passou a fazer rondas em volta da casa antes de se deitar. Mas nunca mais tiveram problemas com aquela coisa, que parecia ter desaparecido. Para minha mãe, aquilo só poderia ser um lobisomem. Já o meu avô confirmou, pois a criatura era muito parecida com algo que ele mesmo havia visto quando ainda era um jovem. Enfim, esse é o relato da minha mãe. Atualmente ela tem 65 anos de idade, mas nunca esqueceu aquela noite de medo ao lado da família. Eu ouvi essa história contada tanto por minha mãe quanto por minha avó. Sempre exatamente igual, nos mesmos detalhes. Então, eu não tenho motivos de duvidar de nada disso. Eu acredito que eles realmente estiveram frente a frente com o lobisomem. Muitos podem não acreditar,
Mas há tantos relatos de pessoas que dizem ter visto essas criaturas que é bem difícil achar que tudo isso não passa de histórias. Boa noite. O abraço da escuridão. Boa noite, família. O meu nome é Francisco. Atualmente eu tenho 75 anos de idade. No final dos anos 70, lá para o início dos anos 80, eu passei por uma situação bem estranha, para não dizer assustadora. Foram alguns dias em que eu senti literalmente que eu estava sendo abraçado por uma força maligna. Tão maligna que ainda hoje me visita em sonhos. Eu tenho a sensação de que ela está adormecida, aguardando alguma fraqueza da minha parte, até mesmo para terminar o que deixou pendente naquela época. Eu moro até hoje na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. Eu sou nascido e criado aqui. Como grande parte das pessoas da minha geração, eu trabalhei no hospital psiquiátrico do Juqueri, mais conhecido como Manicômio do Juqueri. Assim como a maioria, não aguentei ficar lá por muito tempo. Eu não tive oportunidade de estudar e até hoje mal sei ler. Apenas consigo assinar o meu nome. Quem escreve este relato para mim é o meu neto, o Marcelo, que é professor de português e está me ensinando a ler aos poucos. Na verdade, ele está me relembrando coisas que eu acabei esquecendo com o tempo. Tanto ele quanto eu somos fãs desse canal. Naquela época, eu estava saindo de um casamento. Eu acabei deixando a casa onde morava para minha ex-mulher e os meus 2 filhos. Eu precisava ganhar mais dinheiro para pagar um aluguel e comprar móveis novos. Era uma tarefa difícil, pois eu estava desempregado e vivia de bicos para sobreviver. Agora, além de tudo, eu estava sem casa para morar. Eu me lembrei que um dos diretores do manicômio era conhecido meu de infância. Ele havia assumido o cargo há pouco tempo, então resolvi procurá-lo para pedir qualquer trabalho. Qualquer coisa servia. O que eu não podia era ficar sem emprego e sem teto. Ele, muito generosamente, me ofereceu uma vaga de servente. Na carteira profissional estava escrito servente, mas na prática eu era faxineiro. O meu trabalho era simples. Quando alguém chamava, eu tinha que estar pronto com uma vassoura, um balde, um esfregão. Eu era chamado o tempo todo. Havia sujeira por todos os lados, de todos os tipos que você possa imaginar. Logo no primeiro dia, eu fui enviado para uma ala onde eu conheci o lado mais cruel do ser humano. Eu fui designado para limpar o alojamento, onde cerca de 12 pacientes estavam aglomerados em um espaço que mal caberia 4, no máximo 5 pessoas. Quando eu cheguei, vi bolinho de fezes em pequenos guardanapos sobre uma mesa. Eu comecei a limpar jogando tudo no lixo. Foi então que um dos pacientes começou a gritar e me xingar, dizendo que aquilo eram os doces da cantina dele e eu teria que pagar por tudo. Só consegui sair de lá com a ajuda de alguns enfermeiros. Esse paciente, aos berros, repetia que se eu não pagasse, ele me mataria. Logo percebi que aquelas pessoas não estavam ali para receber tratamento. O lugar era um depósito de loucos. Gente que era abandonada pela família e ficava esquecida até morrer ou ser morta. Consegui também um lugar para dormir nos fundos do pavilhão. Era um alojamento maltratado, úmido e fedorento. O banheiro ficava fora e para chegar lá era preciso cruzar o pátio inteiro. Imagine ter que fazer isso numa madrugada chuvosa. Adaptei-me com muita dificuldade. A gente do lado de fora ouvia histórias sobre aquele lugar, mas só quem trabalhou ou foi internado ali pode compreender o terror que era viver lá dentro. No pátio, durante as 24 horas do dia, os pacientes ficavam soltos. Fumavam desesperadamente, enrolando capim seco em papel ou usando palha dos colchões e travesseiros. A cena mais perturbadora que eu presenciei
foi quando um faxineiro espancou um paciente. Ele socava tanto o rosto do homem que o crânio afundou. Eu mesmo, sendo novato, decidi intervir, afastando o agressor em meio às vaias dos outros funcionários. Levei o paciente à enfermaria. Na volta, o agressor me encarou com um sorriso sarcástico e disse: "Filho, se você se meter comigo, a próxima cara a ficar daquele jeito será a sua. Você tá me entendendo?" Essa cena ficou gravada na minha mente como uma fotografia. Bastava eu fechar os meus olhos para ver o rosto deformado daquele homem, os seus olhos pedindo socorro enquanto ninguém fazia nada. Aqueles olhos pedindo ajuda em meio àquela massa de sangue que jorrava do rosto dele cortaram meu coração, porque eu sabia que provavelmente aquela não era a primeira vez que isso acontecia e com certeza não seria a última. Assim como ele, muitos ali sofriam violências ainda piores e eles não tinham ninguém que olhasse por eles. Então, naquela noite, quando eu fui para o meu quarto e antes de começar a tomar os meus remédios habituais, eu ouvi perfeitamente uma voz vindo de dentro da minha cabeça e a voz dizia: "Sangue se paga com sangue." Dentro da minha mente, eu só tinha um pensamento: morte. Começava a tomar forma dentro de mim o pensamento de que eu era quem deveria fazer justiça por aquelas pessoas. Assustado por esse pensamento, que eu não conseguia controlar, eu tratei logo de abrir a garrafa de cachaça e com uma longa golada tomei 3 comprimidos de uma vez. Eu não sabia se eu queria me livrar daquelas vozes ou se eu queria que elas me dissessem o que fazer. Mas da forma como as coisas estavam se desenhando, eu seria capaz de obedecer, seja lá qual fossem essas ordens. E não demorou muito para eu ver materializada ali na minha frente uma sombra sem rosto e sem forma. Além do seu espectro que parecia flutuar no ar, eu só conseguia enxergar os seus olhos brilhantes, como 2 bolas de fogo que pareciam olhar para dentro da minha alma. "Oh, o que você quer de mim?" eu perguntei. Então, eu vi aquela sombra tomar a forma de um pequeno redemoinho e ficar ali girando diante de mim. Depois, ela virou uma espécie de fumaça e parou debaixo dos meus pés. Eu senti ela entrando dentro de mim até que eu perdi os meus sentidos. Meus amigos, eu acordei 2 dias depois, amarrado em uma das camas da enfermaria. Eu sentia todo o meu corpo queimar, como se a minha carne tivesse sido aberta com uma navalha. Os meus braços e pernas estavam cobertos com gases e curativos. A minha cabeça doía tanto que parecia uma panela de pressão sobre o meu pescoço. Eu demorei para perceber que o meu pé estava quebrado e várias unhas estavam faltando nos meus dedos. Eu fiquei ali em silêncio, imaginando que aquilo só podia ser um sonho, mas as dores que eu sentia eram bem reais. Era uma prova de que eu estava vivo e estava bem acordado. A angústia por eu não saber o que havia acontecido começou a crescer cada vez mais, então eu não aguentei e comecei a pedir ajuda. Eu disse que eu estava com sede e que, pelo amor de Deus, eu pedi um copo d'água. O enfermeiro que eu conhecia veio me ver. O olhar que ele pousou sobre mim me assustou mais do que qualquer outra coisa naquele momento. Eu implorei que ele me contasse o que havia acontecido comigo. Ele disse que um psiquiatra viria falar comigo e que teria junto um policial. Policial? Eu indaguei, porém sem entender o motivo. Eles então vieram no final da manhã, um guarda armado e um psiquiatra. O guarda ficava só ouvindo, prestando atenção na minha reação. Já o psiquiatra me fez 1 milhão de perguntas. Me fez falar da infância, do meu divórcio, de como eu estava lidando com aquele trabalho. Me perguntou se eu tinha algum problema com o alcoolismo e se eu usava alguma substância ilícita. Achei melhor então dizer toda a verdade sobre essas últimas questões, já que com certeza eles foram até o meu alojamento e provavelmente devem ter achado todas as coisas. Ele quis saber como eu consegui os remédios.
E então entreguei a minha fonte. Disse que eu roubava dos pacientes que recusavam o tratamento. No final de tudo, pedi que eles me contassem o que havia acontecido. Perguntei se eu havia tido algum tipo de overdose ou reação à bebida e aos remédios. E fiquei na esperança de que eles me dissessem que sim, que eu apenas havia passado mal. Mas o que veio a seguir me causou um verdadeiro pavor. O maior pavor que eu já senti em toda a minha vida e que eu não gosto nem de lembrar. Eles me disseram que eu havia saído do alojamento com uma expressão demoníaca. Era como se eu estivesse possuído por uma força diabólica. Segundo eles, os meus olhos estavam totalmente brancos. Eles não conseguiram entender como eu conseguia caminhar com apenas o branco dos olhos à mostra. Alguns colegas perceberam que eu não estava no meu estado normal e tentaram chamar pelo meu nome, mas eu não respondia a ninguém. Segundo eles, eu tinha um sorriso macabro nos lábios, que só se desmanchava quando eu chamava pelo nome daquele covarde que estava agredindo aquele pobre paciente. Na minha caminhada, eu agarrei uma barra de ferro que estava no chão e fui na direção dele, que estava fumando um cigarro, encostado na trave da quadra de esportes, junto com outras pessoas. Então eles me disseram que eu avancei em cima dele com uma barra de ferro e ainda consegui acertar um golpe que, felizmente, pegou no ombro dele. Mas nas palavras deles, deu para ouvir o som dos ossos se quebrando. Foram precisos 3 homens para conseguir me conter e me jogar no chão. Eles me contaram que eu gritava com uma voz que definitivamente não era a minha. Eu me debati e consegui me soltar, e aí vieram mais 2 para me segurar. Mesmo assim, eu consegui ficar de pé e caminhar na direção daquele homem que eu havia acertado com a barra de ferro, mesmo com 5 homens adultos pendurados em mim. Então, foi preciso que eles usassem força e violência para impedir que eu fosse para cima dele e acabasse cometendo uma tragédia. Depois que eles terminaram de me contar e foram embora, eu fiquei ali digerindo aquelas palavras e tentando puxar de algum canto da minha memória alguma lembrança de tudo aquilo, mas nada. Esse episódio se tornou um imenso vazio e uma grande incógnita na minha vida. Até hoje tudo o que eu sei foi que eles me disseram naquele dia. A última coisa que eu me lembro é essa que eu não esqueço. Foi daquele redemoinho negro que se transformou em uma fumaça e subiu pelos meus pés. E eu até hoje não posso dizer com certeza que ele tenha saído de dentro de mim. Eu nem preciso dizer que eu perdi o meu emprego. Eu cheguei a responder um processo por agressão e lesão corporal e fui condenado a 2 anos de liberdade condicional. Eu também fui obrigado a participar de algumas reuniões dos alcoólicos anônimos. E desde aquele dia, eu nunca mais pus uma gota de álcool na boca. Algumas vezes eu sinto vontade de ao menos beber uma cervejinha com os amigos. Mas o medo é muito maior de que tudo aquilo se repita. Durante a vida, a gente passa por alguns aborrecimentos e situações em que chega a sentir ódio. Então, vem aquela vontade de deixar aflorar aqueles instintos animalescos, mas eu, graças a Deus, consegui me controlar até o dia de hoje. Eu posso estar exagerando, ou até mesmo ainda ter algum traço daquele ódio que me dominou naquele dia. Mas de vez em quando, eu sinto um calor que percorre todo o meu corpo e para no topo da minha cabeça. Quando eu sinto que as minhas vistas começam a escurecer, eu percebo que é hora de puxar de dentro de mim uma força e um controle que eu sei que eu tenho. Então eu sinto que eu sou uma verdadeira fortaleza, porque eu tenho dentro de mim algo que se manteve aprisionado durante todos esses anos, lutando para sair. Mas eu jurei com todas as minhas forças que seja lá o que for que habita em mim, ele vai comigo para o túmulo. E mesmo que seja uma outra vida, nós iremos acertar as nossas contas. Esse é o meu relato. Eu espero que gostem. Foi algo que me traumatizou até os dias de hoje. Mas é isso. Eu desejo a todos uma ótima noite.
O mistério da estrada do inferno. Boa noite a todos. O meu nome é Rosane. E o que eu irei compartilhar com vocês aconteceu na minha casa há mais ou menos uns 40 anos atrás. Na época, eu ainda era uma criança. Vivíamos no Rio Grande do Sul, mais precisamente no interior de São José do Norte. A nossa casa ficava bem à beira de uma estrada conhecida como a Estrada do Inferno. Os meus pais eram agricultores. Éramos uma família grande e eu era apenas a penúltima filha entre 9 irmãos. Eram 5 meninas e 4 meninos. Sempre fomos humildes e muito trabalhadores. Desde cedo ajudávamos na roça. Os meus pais plantavam frutas, legumes e verduras para a nossa alimentação, além de criarmos alguns porcos e galinhas também. Até então, nada de estranho ou assustador havia acontecido na minha vida. Mas lembro das tardes quentes de verão, em que avistávamos ao longe uma silhueta estranha na estrada. Os meus irmãos e eu corríamos para avisar os nossos pais que alguém estava vindo, indo em direção à nossa casa. A minha mãe prontamente preparava água fresca e alguns alimentos. Se não fosse um dos vizinhos que moravam a quilômetros de distância, poderia ser algum andarilho precisando de alguma ajuda. Quando algum vizinho aparecia, tomava um pouco d'água fresca ou um suco e às vezes ficava para o café da tarde ou até mesmo para o jantar. Era um costume do interior naquela época. Porém, quando se tratava de andarilhos, os meus pais pediam para que nós nos escondêssemos no quarto, saindo de lá apenas se fôssemos chamados. Era uma precaução caso algo acontecesse. Naquela época, era comum passar andarilhos pela estrada. Os meus pais, que colhiam frutas para vender, temiam ser assaltados, mas graças a Deus, isso nunca aconteceu. Ficávamos espiando pela fresta da janela. Alguns andarilhos comiam, descansavam e contavam histórias para os meus pais. Outros apenas descansavam na sombra ou no galpão antes de seguir o caminho. Foi então que em uma noite algo impressionante e assustador aconteceu. Já era noite. Reunidos à luz de lampiões, brincávamos e conversávamos. Não havia a tecnologia de hoje, então fazíamos jogos ou ouvíamos histórias de suspense contadas pelos nossos pais que eu adorava, para falar a verdade. Mas naquela noite, nossas vidas até então simples mudaram para sempre. Estávamos brincando quando ouvimos 3 batidas na porta. Ficamos em silêncio. O meu pai perguntou quem era, mas ninguém respondeu. Após alguns minutos voltamos a conversar, até que uma voz de homem chamou meu pai pelo nome. "Ô seu Pedro!" De forma tranquila, ele voltou a responder. "Opa, pode chegar?" Levantou-se e foi até a porta dos fundos com uma lanterna. Para sua surpresa, ao iluminar o quintal, não havia ninguém lá. Tudo estava em completo silêncio. O medo começou a tomar conta. Ficamos paralisados quando ouvimos batidas fortes na porta da frente. O meu pai abriu a porta novamente, mas não havia ninguém. Assustados, fomos mandados para os quartos e naquela noite nada mais aconteceu. No dia seguinte, ainda com a sensação de inquietação, seguimos nossos afazeres. Mas à noite o medo voltou. Durante o jantar, a mesma voz voltou a chamar pelo meu pai, seguida de batidas cada vez mais fortes na porta. O clima era de um completo terror. A minha mãe, tremendo, tentava nos acalmar, mas estava evidente que ela também estava apavorada. Naquele momento,
todos nós estávamos chorando de medo. O meu pai então decidiu sair para verificar a rua com os meus irmãos mais velhos, mas não encontrou nada. Em seguida ele voltou, sentou-se à mesa com as mãos postas, sem saber se chorava ou rezava. E o silêncio era tão profundo que nem os sons da natureza se ouviam. Então, do lado de fora, a voz voltou a gritar, chamando pelo meu pai. Na mesma hora ele se levantou. Para falar a verdade, ele se levantou rapidamente, abriu a porta e disse: "Se você está vivo e veio para o bem, pode entrar. Mas se for um espírito desencarnado, que Deus te perdoe e te leve para um bom lugar, mas não aqui." Após isso, ele fechou a porta e trancou-a novamente. Os dias se passaram e o mistério permaneceu, até que pelo rádio ouvimos a notícia de que um andarilho havia sido encontrado morto nas proximidades da cidade. Pelo estado de decomposição, ele já estava morto havia dias. Pelos pertences encontrados, os meus pais deduziram que era o homem que apareceu na nossa casa pedindo ajuda. Depois disso, nunca mais tivemos experiências parecidas. No entanto, aquele episódio me marcou profundamente. Eu tenho certeza de que o mundo espiritual é real. Eu não consigo acreditar que não há nada além desse mundo com tantas experiências relatadas por outros e vivenciadas por mim naquelas noites. A minha infância sempre tinha sido simples e repleta de provas de que vivemos em um mundo cheio de mistérios e coisas sobrenaturais. Boa noite.